No ano 81, depois da conquista, nasceu aquele que seria conhecido como Príncipe Rebelde. Seu nome é Daemon Targaryen. Era o segundo filho do príncipe Baelon Targaryen e da princesa Alyssa Targaryen, ambos filhos do rei Jaehaerys I Targaryen. Acima de Daemon estava apenas seu irmão mais velho, Viserys, e alguns anos depois nasceria o caçula da família, Aegon, que infelizmente viveria apenas por pouco tempo. Carregado nos braços de sua mãe em poucas semanas de vida, Daemon sobrevoou os céus montado em Meleis, dragão esse que é a montaria de Alyssa, em um momento que parecia antecipar o destino extraordinário reservado ao príncipe. Desde a infância, ele demonstrou possuir um espírito inquieto, ousado e aventureiro. Ele parecia buscar o perigo de forma quase instintiva, encarando desafios e desventuras com um entusiasmo raro, como se o risco fosse apenas mais uma oportunidade para provar seu valor. Em 97, depois da conquista, aos 16 anos de idade, como reconhecimento por suas habilidades marciais, Daemon foi armado como cavaleiro. Ele também recebeu das mãos de seu avô a lendária espada Irmã Negra, a mesma lâmina empunhada séculos antes pela rainha Visenya Targaryen durante a conquista dos Sete Reinos. Naquele mesmo ano, Daemon casou-se com Lady Rhea Royce, herdeira de Pedra de Runa, no Vale de Arryn. A união, entretanto, jamais foi feliz. Em pouco tempo, o príncipe passou a desprezar tanto a esposa quanto o próprio vale, referindo-se a Rhea de forma extremamente ofensiva, como sua prostituta de bronze, uma zombaria dirigida ao brasão da casa Royce. Em 101, depois da conquista, durante o Grande Conselho de Harrenhal, Daemon apoiou firmemente a pretensão de seu irmão Viserys ao Trono de Ferro. A vitória de Viserys significaria também que o próprio Daemon permaneceria como herdeiro presuntivo, já que o príncipe ainda não possuía filhos. Foi o próprio Daemon quem reuniu homens de armas leais quando rumores chegaram ao conselho de que Lord Corlys Velaryon havia enviado uma poderosa frota carregada de soldados para Harrenhal, disposto a defender, se necessário pela força, a reivindicação de seu filho Laenor Velaryon, rival de Viserys na sucessão. No entanto, nenhuma espada precisou ser desembainhada. O Grande Conselho escolheu Viserys como herdeiro do rei Jaehaerys, evitando uma guerra de sucessão antes mesmo que ela começasse. Naquele período, Daemon já havia se transformado em um homem impossível de ignorar, dono dos traços clássicos da antiga Valíria, longos cabelos prateados e olhos de intenso tom violáceo. Quase nunca era visto sem trajes de guerra. Quando entrava em combate, vestia-se inteiramente com cota de malha e placas de aço negro, exibindo a aparência de um verdadeiro guerreiro da antiga Cidade Franca. Impulsivo, destemido e extremamente perigoso, Daemon era um homem de emoções intensas, irritava-se facilmente e ofendia com ainda mais rapidez. Rancoroso, orgulhoso e, por vezes, vingativo, possuía ao mesmo tempo um carisma quase irresistível que fazia com que aliados e inimigos jamais permanecessem indiferentes à sua presença. Sua fama cresceu rapidamente graças às habilidades na esgrima, nos torneios e nas caçadas. Era igualmente respeitado pelos nobres da corte e pelos homens da Baixada das Pulgas, onde fez amizades entre mercenários, rufiões e toda sorte de figuras marginalizadas. Também conquistou enorme prestígio entre os homens da guarda da cidade, que viam em Daemon um líder nato e um guerreiro digno de admiração. Em 104 depois da conquista, um grande torneio foi realizado em Lagoa da Donzela para celebrar a ascensão de Viserys I ao Trono de Ferro. Durante as competições, porém, Daemon encontrou um adversário à altura, Sir Criston Cole, que o derrotou tanto no combate corpo a corpo quanto nas justas, conquistando 2 vitórias consecutivas sobre o príncipe. Nesse mesmo período, Daemon voltou a pedir ao irmão permissão para anular seu casamento com Rhea Royce. Mais uma vez, Viserys recusou. Entre 103 e 104, depois da conquista, Daemon ainda ocupou importantes cargos no Pequeno Conselho, serviu inicialmente como mestre da moeda e nos 6 meses seguintes como mestre das leis.
Entretanto, as burocracias da corte o entediavam profundamente. O trabalho administrativo jamais combinou com sua personalidade impulsiva e seu desprezo pelos detalhes da política acabou intensificando sua rivalidade com a mão do rei, Sir Otto Hightower. Otto não escondia sua aversão pelo príncipe. Convencido de que Daemon representava uma ameaça à estabilidade do reino, insistiu repetidas vezes para que o rei o afastasse do conselho e reduzisse sua influência sobre a corte. Sem espaço no pequeno conselho, Daemon encontrou uma posição muito mais compatível com sua personalidade guerreira. Foi nomeado Senhor Comandante da Guarda da cidade de Porto Real. Foi ali que, pela primeira vez, o príncipe encontrou um cargo em que realmente pôde demonstrar todo o seu potencial. Durante os 2 anos em que permaneceu à frente da guarda da cidade, Daemon conquistou a admiração incondicional de seus homens e consolidou sua reputação como um dos maiores guerreiros de sua geração, para desgosto de Sir Otto Hightower, seu maior rival na corte. Otto acreditava que afastar Daemon do pequeno conselho reduziria sua influência sobre o reino. O efeito, porém, foi justamente o contrário. Agora o príncipe comandava cerca de 2.000 homens armados, profundamente leais à sua liderança, tornando-se muito mais poderoso do que jamais havia sido como conselheiro do rei. Daemon possuía um carisma raro, inspirava lealdade quase naturalmente, mas sua popularidade não vinha apenas de sua personalidade. Também promoveu profundas reformas na guarda da cidade, padronizou armamentos e equipamentos de proteção, elevando significativamente a qualidade e a eficiência da tropa. Foi ainda o responsável por introduzir a peça que se tornaria o maior símbolo da corporação, os longos mantos dourados usados por todos os guardas da cidade. Desde então, a guarda de Porto Real passaria a ser conhecida para sempre como os Mantos Dourados. Sob seu comando, os índices de criminalidade despencaram na capital. Parte desse sucesso certamente se devia à organização imposta por Daemon. Outra parte, porém, decorria dos métodos implacáveis que adotava. Ladrões, assaltantes e criminosos comuns eram punidos com extrema severidade, criando um temor que rapidamente se espalhou pelas ruas de Porto Real e serviu como um poderoso instrumento de intimidação. Ao mesmo tempo em que conquistava o respeito dos homens da lei, Daemon também construía uma reputação quase lendária nas vielas da Baixada das Pulgas, o maior reduto da criminalidade da capital. Ali, praticamente todos o conheciam. Trombadinhas, prostitutas, apostadores, mercenários e assassinos aprendiam rapidamente quem era o príncipe que caminhava pelas ruas mais perigosas de Porto Real, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Foi justamente nesse período que Daemon conheceu uma prostituta oriunda de Lys, chamada Misária. Apelidada de Miséria por aqueles que a desprezavam, ela acabaria conquistando a simpatia e, pouco tempo depois, o coração do príncipe. Toda essa convivência com os mais diversos estratos da cidade fez com que Daemon passasse a conhecer Porto Real como poucos. Costumava dizer que era o príncipe da cidade. Entre o povo, entretanto, seu apelido era outro, o Lorde da Baixada das Pulgas. Apesar do prestígio crescente, Daemon jamais abandonou sua maior ambição. Enquanto o rei Viserys I não tivesse um filho homem, ele continuava sendo o herdeiro presuntivo do Trono de Ferro. Por isso, cobiçava intensamente o título de Príncipe de Pedra do Dragão, reservado ao sucessor oficial da coroa. Viserys, contudo, recusava-se a concedê-lo. O rei permanecia convencido de que cedo ou tarde teria um filho para sucedê-lo. Sir Otto Hightower compartilhava dessa posição. Embora por motivos muito diferentes, para ele, entregar o título a Daemon significaria aproximá-lo perigosamente do Trono de Ferro. Foi justamente Otto quem sugeriu ao rei uma alternativa ousada. Caso um filho homem jamais nascesse, a princesa Rhaenyra Targaryen deveria ser declarada herdeira do reino. Naquele momento, Viserys ignorou o conselho. Ainda confiante no nascimento de um filho, preferiu deixar a delicada questão sucessória em aberto. Uma decisão que, anos mais tarde, mergulharia Westeros em uma das guerras civis mais devastadoras de sua história. A tragédia finalmente atingiu a família real em 105 depois da conquista. A rainha Aemma Arryn morreu durante um parto desesperado, trazendo ao mundo o príncipe Baelon, que sobreviveu
por apenas um único dia. Enquanto o reino mergulhava no luto, Daemon foi visto em um bordel da Rua da Seda, embriagado, fazendo comentários desrespeitosos sobre o recém-nascido, chamando-o de o herdeiro por um dia. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Viserys, o rei ficou profundamente abalado. Tomado pela dor, pela raiva e pela sensação de traição, decidiu remover definitivamente Daemon da linha sucessória. Naquele mesmo momento, proclamou sua filha Rhaenyra Targaryen como herdeira oficial do Trono de Ferro e nova princesa de Pedra do Dragão. A resposta de Daemon foi imediata. Furioso com a decisão do irmão, renunciou ao comando dos Mantos Dourados e deixou Porto Real montado em Caraxes, acompanhado de sua amante Mysaria, refugiando-se em Pedra do Dragão. Sua ausência foi também uma forma de protesto. O príncipe sequer compareceu à cerimônia em que Rhaenyra jurou como herdeira do reino. Durante sua permanência na antiga fortaleza valeriana, Mysaria engravidou. Empolgado com a possibilidade de ter um filho, Daemon presenteou a amante com um ovo de dragão destinado ao bebê que ela carregava. A atitude provocou a ira de Viserys. O rei ordenou que o ovo fosse imediatamente devolvido e exigiu que Daemon abandonasse a Pedra do Dragão e retornasse ao vale para junto de sua esposa legítima, Lady Rhea Royce. Embora orgulhoso, Daemon compreendeu que desafiar seu irmão naquele momento apenas agravaria sua situação. Relutantemente, enviou Mysaria de volta para Lys, encerrando temporariamente aquele capítulo de sua vida. Entretanto, o destino reservava uma nova tragédia ao príncipe. Durante a travessia pelo Mar Estreito, o navio que transportava Mysaria foi surpreendido por uma violenta tempestade. Em meio ao terror das ondas e à fúria dos ventos, ela sofreu um aborto espontâneo, perdendo o filho que esperava de Daemon antes mesmo de seu nascimento. A perda abalou profundamente o príncipe. Se antes Daemon já nutria ressentimentos contra o irmão, agora seu coração endurecia ainda mais, tornando-o cada vez mais disposto a desafiar a vontade do rei. No ano 106 depois da conquista, surgiu a oportunidade perfeita. Daemon uniu forças com Lord Corlys Velaryon, o lendário Senhor das Marés, partiram rumo aos Degraus, o arquipélago que separava Westeros de Essos, decidido a travar uma guerra particular contra a poderosa Triarquia. Os objetivos dos dois aliados convergiam. Daemon desejava conquistar um reino próprio, livre da autoridade de Viserys. Corlys, por sua vez, pretendia expulsar definitivamente a Triarquia da região e reabrir as valiosas rotas comerciais marítimas, sufocadas pelos impostos abusivos cobrados pelos senhores das cidades livres. Enquanto a poderosa frota Velaryon enfrentava os navios inimigos no mar, Daemon liderava as campanhas terrestres montado em Caraxes, à frente de um exército formado por aventureiros, mercenários e guerreiros tão ousados quanto ele próprio. Ao longo da guerra, Daemon acumulou inúmeras vitórias, mas também conquistou inimigos em igual medida. As cidades de Myr, Lys e Tyrosh passaram a enxergá-lo como um dos homens mais perigosos do mundo, especialmente após o príncipe derrotar e matar Cregas Drahar, o temido comandante miriano, conhecido como alimentador de caranguejos, cuja crueldade havia aterrorizado navegantes por anos. No ano 108 depois da conquista, depois de conquistar todas as ilhas dos Degraus, com exceção de apenas 2, Daemon declarou sua campanha encerrada. Em um gesto de ousadia que refletia toda a sua ambição, proclamou-se rei dos Degraus e do Mar Estreito. No ano seguinte, em 109 depois da conquista, foi solenemente coroado por seu aliado Lord Corlys Velaryon. A resposta da Triarquia não demorou. Uma gigantesca frota de guerras foi enviada para recuperar as ilhas perdidas, agora reforçada pela entrada do Principado de Dorne no conflito. Apesar da glória conquistada, o recém-formado reino de Daemon mostrou-se extremamente difícil de manter. Os ataques constantes da Triarquia e dos Dorneses transformavam seu governo em uma guerra praticamente permanente. Por fim, no ano 111 depois da conquista, já cansado de governar um território pequeno, instável e permanentemente ameaçado, Daemon simplesmente abandonou sua coroa e retornou a Porto Real. Sua chegada coincidiu com um grande torneio realizado na capital,
um torneio que anos depois seria lembrado por marcar simbolicamente o nascimento das duas facções que mergulhariam Westeros na Dança dos Dragões. Mas essa é uma história para outro momento. Diante de toda a corte, Daemon realizou um gesto inesperado, ajoelhou-se diante de Viserys I e depositou aos pés do irmão a coroa que usara como rei dos degraus, oferecendo-lhe sua conquista em sinal de submissão e lealdade. Viserys, profundamente emocionado, recebeu o irmão de braços abertos. Os dois pareciam finalmente reconciliados. O rei restaurou Daemon à corte e permitiu seu retorno ao pequeno conselho. Entretanto, aqueles que conheciam os dois irmãos sabiam que aquela paz dificilmente duraria. Os anos haviam passado. Daemon, porém, continuava sendo exatamente o mesmo homem impulsivo, orgulhoso e imprevisível de sempre. Pouco tempo depois de seu retorno, voltou a frequentar os antigos companheiros da guarda da cidade e retornou suas visitas aos bordéis da Rua da Seda, mergulhando novamente na vida boêmia da capital. Sua relação com a nova rainha Alicent Hightower era fria e distante. O mesmo acontecia com os filhos que ela dava a Viserys. Cada novo príncipe nascido empurrava Daemon ainda mais para longe da sucessão ao Trono de Ferro. Com Rhaenyra Targaryen, entretanto, acontecia exatamente o oposto. Os dois tornaram-se cada vez mais próximos. Daemon passava longos períodos ao lado da sobrinha, elogiando sua inteligência e sua beleza, encantando-a com relatos de suas campanhas nos degraus e de suas aventuras como comandante da guarda da cidade. Os dois praticavam falcoaria juntos, conversavam durante horas, e Daemon jamais perdia a oportunidade de zombar da rainha Alicent e daqueles que mais tarde seriam conhecidos como os Verdes. Também a presenteava constantemente livros raros, tecidos finíssimos, pérolas, joias exóticas, entre elas uma magnífica tiara de jade, que, segundo o próprio Daemon, pertencera a uma antiga imperatriz da lendária Ilha de Leng, ao extremo oriente. Os dois compartilhavam ainda outra paixão, com frequência voavam juntos até Pedra do Dragão, montados em Caraxes e Syrax, fortalecendo um vínculo que, anos depois, mudaria para sempre a história dos Sete Reinos. A paz entre os irmãos, porém, durou muito menos do que se imaginava. Apenas 6 meses após o retorno de Daemon a Porto Real, a relação entre ele e Viserys I voltou a se romper. Desta vez, nem mesmo os cronistas conseguem apontar com certeza a origem da nova desavença. O grande mestre Hunster limita-se a mencionar uma grave querela entre os dois. Outras fontes afirmam que a rainha Alicent Hightower, cansada dos constantes desrespeitos que Daemon dirigia a ela e aos seus aliados, pressionou o rei para que o príncipe fosse novamente exilado. Há, contudo, versões ainda mais escandalosas. Segundo o relato do septão Eustace, Daemon teria seduzido sua sobrinha Rhaenyra pouco antes de seu 16º dia do nome, tomando-lhe a virgindade. O príncipe e a jovem teriam sido surpreendidos por Sir Eric Cargill, da Guarda Real, e interrogada posteriormente, Rhaenyra teria declarado abertamente que amava o tio e desejava desposá-lo. Já Cogumelo, o irreverente bobo da corte, apresenta uma versão completamente diferente. Segundo ele, Daemon jamais pretendeu possuir Rhaenyra para si. Em vez disso, estaria ensinando a princesa a seduzir Sir Criston Cole, seu campeão da Guarda Real, por quem ela teria desenvolvido sentimentos. Ainda segundo Cogumelo, Criston recusou os avanços da princesa, partindo-lhe o coração e despertando a ira do rei quando toda a situação veio à tona. Qual dessas versões é verdadeira, talvez jamais saibamos. O fato incontestável é que Lord Lionel Strong, então senhor de Harrenhal, aconselhou um Viserys profundamente enfurecido a condenar Daemon à morte por traição. Foi novamente o septão Eustace, porém, quem lembrou ao conselho do terrível pecado do parentesco, o assassinato de um membro da própria família, advertindo que tal ato lançaria uma sombra eterna sobre o reinado de Viserys. O rei voltou atrás. Em vez de execução, Daemon recebeu mais uma vez a pena do exílio. O príncipe retornou aos degraus, estabelecendo-se na Pedra de Sangue,
onde retornou à luta para preservar o frágil reino que havia criado anos antes. No ano 115 depois da conquista, entretanto, o destino abriu diante dele uma nova oportunidade. Sua esposa Lady Rhea Rice morreu após sofrer um grave acidente durante uma cavalgada. Assim que recebeu a notícia, Daemon abandonou imediatamente os degraus e voou para o vale, decidido a reivindicar para si a posse de Pedra Rúnica, castelo de sua falecida esposa. Sua pretensão, contudo, foi prontamente rejeitada. Os Royce jamais esqueceram o desprezo com que Daemon tratara Rhea durante todo o casamento. Por ordem de Lady Jane Oren, o príncipe foi expulso do vale sem nada conquistar. Foi então que Daemon voltou seus olhos para um novo objetivo. Em Derivamarca, conheceu Laena Velaryon, a bela filha de Lord Corlys Velaryon e da princesa Rhaenys Targaryen. Encantado, Daemon não perdeu tempo. Pediu imediatamente a mão da jovem em casamento. Havia, porém, um obstáculo. Laena já estava prometida ao filho do poderoso senhor do Mar de Bravos. Como tantas outras vezes em sua vida, Daemon resolveu o problema da maneira que lhe parecia mais simples. Desafiou o jovem Braavosi para um duelo e o matou com a Irmã Negra. Com o caminho finalmente livre, pôde desposar Laena. Os cantores afirmavam que Daemon havia se apaixonado pela jovem no exato instante em que a viu pela primeira vez. Cronistas mais pragmáticos, entretanto, enxergavam motivações bem menos românticas. Ao unir-se à riquíssima e influente Casa Velaryon, Daemon fortalecia sua posição política justamente quando sua influência na corte diminuía cada vez mais. Expulso da linha imediata de sucessão ao Trono de Ferro e cercado de inimigos em Porto Real, uma aliança com os Velaryon era extremamente valiosa. Talvez houvesse amor, talvez cálculo político, ou ambos. Seja como for, o casamento aconteceu sem a autorização e sem a bênção do rei. Como consequência, o casal foi obrigado a deixar Westeros e partir para Essos, iniciando aquele que muitos consideram o terceiro exílio de Daemon Targaryen. Cogumelo afirmava que os recém-casados chegaram até mesmo a visitar as misteriosas ruínas da antiga Valíria. As fontes mais confiáveis, entretanto, relatam uma longa viagem pelas cidades livres, passando por lugares como Pentos, Volantes, Corror e Norvus. Foi justamente durante a permanência em Pentos que Laena descobriu estar grávida. No ano 116 depois da conquista, nasceram ali as gêmeas Baela e Rhaena Targaryen. 6 meses depois do nascimento das meninas, a família decidiu retornar à Derivamarca. Foi então que Daemon escreveu ao irmão. Em uma carta surpreendentemente humilde, pediu permissão para comparecer à corte, apresentar suas filhas ao rei e finalmente receber a bênção real tanto para as crianças quanto para seu casamento com Laena Velaryon. Naturalmente, o pequeno conselho aconselhou o rei a negar o pedido de Daemon. Na visão da maioria dos conselheiros, o príncipe já havia causado problemas demais em Porto Real para merecer mais uma oportunidade. A resposta de Viserys I, porém, surpreendeu a todos. Daemon é pai agora. Ele terá mudado. Convencido de que a paternidade poderia ter amadurecido o irmão, o rei autorizou o retorno do casal à capital. Naquele momento, Rhaenyra Targaryen já havia se casado com Laenor Velaryon, irmão de Laena. Embora a princesa continuasse nutrindo profundo desprezo por sua madrasta, Alicent Hightower rapidamente desenvolveu uma grande amizade com a nova cunhada. As duas tornaram-se companheiras inseparáveis, voando frequentemente juntas em Syrax e Vhagar pelos céus de Westeros. Além de conhecer oficialmente o casamento de Daemon e Laena, Viserys também aprovou o noivado das pequenas Baela e Rhaena com os dois filhos mais velhos de Rhaenyra, os príncipes de Jacaerys e Lucerys Velaryon, fortalecendo ainda mais os laços entre os dois ramos da família. Mas, como tantas vezes ocorria na história dos Targaryen, a felicidade durou pouco. No ano 120 depois da conquista, Laena Velaryon morreu ao dar à luz um filho que também não sobreviveu ao parto. A tragédia mergulhou Daemon em mais um período de luto. Poucos meses depois, outro golpe atingiria a Casa Velaryon. Laenor Velaryon foi morto em Vila das Especiarias, em Derivamarca, durante uma suposta discussão com seu companheiro Qarl Coy.
A versão oficial descreve uma simples briga. Cogumelo, entretanto, apresenta outra história. Segundo o bobo da corte, Daemon teria pago Qarl para assassinar Laenor, removendo definitivamente o último obstáculo entre ele e Rhaenyra. No mesmo ano, outro acontecimento misterioso abalou o reino. Um violento incêndio consumiu Harrenhal, matando Lord Lionel Strong e seu filho Sir Harwin Strong, conhecido como Quebra-Ossos. Como Harwin era amplamente apontado como o verdadeiro pai dos 3 filhos mais velhos de Rhaenyra, muitos passaram a especular que Daemon também poderia estar por trás dessas mortes, eliminando mais um possível rival. Jamais houve qualquer prova, mas os rumores também jamais deixaram de persegui-lo. Ainda em 120 depois da conquista, aos 39 anos de idade, Daemon finalmente realizou o desejo que alimentava havia tantos anos. Casou-se com sua sobrinha, Rhaenyra Targaryen, então com apenas 23 anos e ainda detentora do título de Princesa de Pedra do Dragão. Casou-se com sua sobrinha Rhaenyra Targaryen, então com apenas 23 anos e ainda detentora do título de Princesa de Pedra do Dragão. Mais uma vez, o casamento aconteceu de forma repentina, mais uma vez, sem o consentimento do rei. A notícia provocou enorme escândalo em toda a corte, afinal, nem sequer haviam se passado 6 meses desde a morte de Laena e de Laenor, e nenhum período de luto parecia ter sido respeitado. Da união, nasceriam 2 filhos, o príncipe Aegon, o jovem, em 120 depois da conquista, e 2 anos depois, em 122 depois da conquista, o príncipe Viserys. No ano 126 depois da conquista, Lord Corlys Velaryon adoeceu gravemente. Temendo pela sucessão de Derivamarca, Rhaenyra defendeu que seu filho Lucerys Velaryon fosse reconhecido como herdeiro da casa Velaryon. Foi então que Vaemond Velaryon, irmão de Corlys, levantou uma grave acusação. Declarou publicamente que Lucerys era, na verdade, um bastardo de Harwin Strong, não possuindo qualquer direito sobre Derivamarca. A resposta foi imediata. Por ordem de Rhaenyra, Daemon executou Vaemond com a Irmã Negra, separando-lhe a cabeça dos ombros. Segundo alguns relatos, o corpo decapitado foi entregue a Syrax, o dragão da princesa, que devorou seus restos. No ano 129 depois da conquista, finalmente chegou o momento que mudaria para sempre a história dos 7 reinos. O rei Viserys I morreu, e com sua morte explodiu a disputa sucessória entre os partidários de Rhaenyra Targaryen e aqueles que apoiavam o príncipe Aegon, filho de Alicent Hightower. Nasciam ali os negros e os verdes, o conflito que entraria para a história como a Dança dos Dragões. Os verdes mantiveram a morte de Viserys em absoluto segredo durante vários dias. Seu objetivo era ganhar tempo para consolidar sua posição antes que Pedra do Dragão fosse informada da morte do rei. Entre seus líderes havia um temor em comum. Sir Otto Hightower recusava-se terminantemente a aceitar Daemon como consorte da futura rainha. Já Sir Criston Cole acreditava que Daemon e Rhaenyra transformariam a Fortaleza Vermelha em um enorme bordel, maculando para sempre a honra da coroa. Assim, foi o próprio Criston quem colocou sobre a cabeça do príncipe a coroa conquistada por Aegon, o Conquistador, proclamando-o Aegon II Targaryen, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. Enquanto isso, em Pedra do Dragão, Rhaenyra enfrentava a sua própria tragédia. Ao receber a notícia da usurpação, entrou em trabalho de parto prematuro e deu à luz a uma menina natimorta, a princesa Visenya. Convencida de que o choque provocado pelos verdes havia causado a morte da filha, Rhaenyra jurou vingança. Durante o primeiro Conselho Negro, coube a Daemon estabelecer a estratégia inicial da guerra. Segundo ele, a prioridade absoluta deveria ser conquistar o apoio do maior número possível de grandes senhores que ainda permaneciam neutros, garantindo-lhes a legitimidade da causa de Rhaenyra e honrando a última vontade de Viserys. Pouco depois, uma segunda cerimônia de coroação aconteceu em Pedra do Dragão. Diante dos principais aliados da princesa, foi o próprio Daemon Targaryen quem colocou sobre a cabeça da esposa a antiga coroa de Jaehaerys I, contrabandeada para fora da capital por Sir Steffon Darkling, um dos cavaleiros da Guarda Real que havia permanecido fiel aos negros. Depois disso,
Daemon, já consagrado como um experiente comandante de batalha, lançou-se de corpo e alma à guerra, assumindo o comando dos exércitos negros. Seu primeiro grande feito foi a tomada da colossal fortaleza de Harrenhal. O castelo rendeu-se sem que uma única espada precisasse ser desembainhada. Bastou que Daemon pousasse Caraxes sobre a Torre da Pira do rei para lembrar aos defensores o destino da Casa Roar, que séculos antes ousara desafiar o fogo dos dragões durante a conquista de Aegon. A captura de Harrenhal abriu um caminho para que grande parte das terras fluviais declarasse apoio à causa de Rhaenyra. E quando surgiu a necessidade de esmagar um dos últimos focos de resistência verde na região, foi novamente Daemon quem liderou pessoalmente a tomada de Stonehenge, a sede da casa Bracken, colocando-a sob domínio da facção negra. Pouco tempo depois, porém, Daemon recebeu a notícia que incendiaria sua sede de vingança. Seu enteado, o príncipe Lucerys Velaryon, havia sido interceptado e morto por seu sobrinho, o príncipe Aemond Targaryen, sobre Ponta Tempestade. Consumido pela fúria, Daemon decidiu responder na mesma moeda. Por intermédio de sua amante Mysaria, contratou 2 homens das camadas mais sombrias de Porto Real, assassinos conhecidos apenas pelos codinomes Sangue e Queijo, enviando-os à capital para executar o príncipe Jaehaerys, um dos filhos de Aegon II, como vingança pela morte de Lucerys. Entretanto, Daemon também começaria a sofrer os efeitos dos inúmeros inimigos que acumulou ao longo da vida. Sir Otto Hightower, agora servindo novamente como mão de Aegon II, convenceu a Triarquia a entrar no conflito contra os negros, patrocinada justamente pelos antigos desafetos de Daemon das Guerras dos Degraus. Uma poderosa frota foi enviada contra os Velaryon. Durante a sangrenta Batalha da Goela, os navios da Triarquia romperam um bloqueio naval da Baía da Água Negra e, no processo, mataram também o outro enteado de Daemon, o príncipe Jacaerys Velaryon. Logo depois, Daemon foi obrigado a abandonar Harrenhal quando um grande exército verde liderado por Aemond Targaryen e por Sir Criston Cole marchou para sitiar a fortaleza. Em vez de permanecer e aceitar um combate desfavorável, Daemon montou em Caraxes e voou para Porto Real, onde auxiliou Rhaenyra na retomada da capital pelos negros. Foi também nesse período que Mysaria de Lys passou a exercer na prática o cargo de mestre dos sussurros da facção, ainda que jamais recebesse oficialmente o título. Era ela quem coordenava a rede de espionagem dos negros, mantendo Daemon e Rhaenyra constantemente informados sobre cada movimento de seus adversários. À medida que os dias passavam e a guerra se tornava cada vez mais brutal, Rhaenyra e Daemon mergulhavam mais fundo na violência, na vingança e na brutalidade. E agora que Sir Criston Cole já não representava uma voz influente dentro da capital ocupada, praticamente não restava ninguém capaz de defender a moderação ou uma possível paz entre as duas facções. O casal governava guiado quase exclusivamente pela lógica da guerra. Depois da retomada de Porto Real, Rhaenyra enviou Daemon justamente com a semente de dragão Urtigas, montados respectivamente em Caraxes e Ladrão de Ovelhas, para vasculharem toda a região do Tridente em busca de Aemond, que vinha devastando aquelas terras montado sobre Veiga. Daemon estabeleceu sua base na cidade de Lagoa da Donzela e manteve Urtigas constantemente ao seu lado. Embora ela fosse então apenas uma jovem de 17 anos, mais uma vez, porém, a verdadeira natureza da relação entre ambos tornou-se motivo de debate. Enquanto o bobo da corte Cogumelo afirmava que Daemon havia tomado Urtigas como mais uma de suas amantes, o mestre Norrell rejeita completamente essa versão, argumentando que a relação entre os dois se assemelhava muito mais à de um pai e uma filha. Segundo ele, Daemon ensinava a jovem bastarda etiqueta, estratégias e diversas habilidades úteis, além de presenteá-la frequentemente com roupas, joias e outros presentes valiosos. Entretanto, quando a notícia da traição de 2 sementes de dragão, Sor Rio Martelo e Sor Ulf o Branco, chegou a Porto Real, Rhaenyra ficou profundamente abalada. Ao mesmo tempo, Mysaria informou a rainha que Urtigas estaria dividindo a cama com Daemon.
Tomada pela desconfiança, Rhaenyra enviou uma mensagem a Lord Manfred Multum, ordenando que Ortigas fosse imediatamente executada por alta traição. O senhor de Lagoa da Donzela, contudo, hesitou diante de uma ordem tão extrema. Quando a carta foi apresentada a Daemon, o príncipe respondeu apenas: as palavras de uma rainha, o trabalho de uma rameira. Em seguida, Daemon agradeceu ao mestre Norren por tê-lo avisado antecipadamente sobre as ordens de Rhaenyra. Na manhã seguinte, Ortigas conseguiu escapar sorrateiramente aos prantos, montada em ladrão de ovelhas, desaparecendo para sempre antes que a sentença pudesse ser cumprida. No mesmo dia, o príncipe Daemon anunciou que partiria novamente para Harrenhal. Mas Daemon não havia retornado para defender castelos, ele aguardava apenas um homem. Sabia que Aemond Targaryen, montado sobre Vhagar, viria ao seu encontro, e sabia também que aquele combate decidiria muito mais do que uma simples batalha. Seria um duelo entre os dois guerreiros mais temidos de sua geração. Enquanto esperava, Daemon permaneceu sozinho em Harrenhal, contemplando as ruínas da colossal fortaleza e preparando-se para aquele que acreditava ser seu último combate. Ao final de cada dia de espera, Daemon caminhava silenciosamente até a antiga árvore coração do bosque sagrado de Harrenhal e riscava mais uma marca em seu tronco branco. Era uma forma de registrar que mais um dia havia se passado e que Aemond Targaryen ainda não havia aparecido. Finalmente, no 14º dia de vigília, o príncipe surgiu. Montado sobre a colossal Vhagar, vinha acompanhado de sua amante, Alice Rivers, uma bastarda da casa Strong, que muitos acreditavam ser uma poderosa feiticeira. Quando o tio e sobrinho finalmente ficaram frente a frente, trocaram poucas palavras. Os dois partiram imediatamente um contra o outro. Caraxes e Vhagar colidiram sobre as águas do Olho de Deus, no confronto de dragões mais lendário de toda a Dança dos Dragões. As duas criaturas rasgavam os céus com fogo e sangue, cravando presas e garras uma na outra, enquanto despencavam lentamente em direção ao lago. Foi então que Daemon realizou um feito que atravessaria os séculos. No instante em que os dragões estavam presos um ao outro, o príncipe soltou as rédeas de Caraxes, ergueu-se sobre a sela e saltou no vazio. Empunhando Irmã Negra com ambas as mãos, lançou-se contra o sobrinho e atravessou-lhe o único olho restante, fazendo a lâmina atravessar o crânio de Aemond até a empunhadura. Os dois despencaram juntos. Momentos depois, Vhagar e Caraxes atingiram violentamente as águas do lago. Vhagar afundou quase imediatamente, arrastando consigo o corpo de seu cavaleiro. Caraxes, mortalmente ferido, ainda conseguiu emergir uma última vez. Arrastou-se agonizante até a margem antes de finalmente sucumbir aos ferimentos. O corpo de Aemond foi encontrado anos mais tarde, ainda preso à cela de Vhagar, com a espada da Irmã Negra cravada através de seu olho. Já o corpo de Daemon Targaryen jamais foi encontrado. Alguns acreditam que ele morreu nas águas do Olho de Deus, ao lado de seu sobrinho. Outros sustentam que o príncipe conseguiu sobreviver ao impacto, abandonou sua antiga vida e partiu para viver seus últimos dias ao lado de Ortigas, em algum lugar distante do mundo. A verdade jamais será conhecida. O que se sabe é que, com sua morte ou desaparecimento, desapareceu também um dos homens mais extraordinários, controversos e perigosos de toda a história de Westeros. Guerreiro brilhante, conquistador, comandante, cavaleiro, príncipe, rei, herói para alguns, monstro para outros, Daemon Targaryen viveu exatamente da forma como desejava, sem jamais aceitar limites impostos por qualquer homem. E quando seu fim finalmente chegou, levou consigo o maior dragão do mundo e o guerreiro que mais o odiava. Poucos homens podem dizer que mudaram o curso da história. Daemon não apenas mudou, ele a escreveu com fogo, aço e sangue.